Glória a Deus, Deus poderoso, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh, Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Santo Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, o Senhor revela a sua palavra, livro de Reis, 1 Reis, capítulo 17, verso 8 em diante. Glória a Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 8 em diante. Santo Deus. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Amém. A viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustenta. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem eu moro, afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe. E disse Elias: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém. Amém. Glória a Deus nos alturas. Glória a Deus. Elias, profeta do Senhor, o tesbita, estava na cidade com os tesbitas em Gileade. Homem de Deus, que o Senhor o separou para o ministério profético, para ser o porta-voz do Senhor no meio da nação corrompida, que se tinha voltado
a corrupção, a idolatria Senhor Jesus. e se distanciado do Senhor. Bendito Deus. Acabe, que era antes temia o Senhor, casou-se com Jezabel, que era uma mulher idólatra, e se voltou à idolatria, e com ela foi servir a deuses pagãos, Bendito Deus. distanciando do Senhor, e começando então uma perseguição contra os homens de Deus. E houve uma perseguição e mataram os profetas do Senhor, derrubaram os altares, e começou essa perseguição. E Elias foi ficando, e passou por dias terríveis, passou por tristezas, decepções, luto, fadiga, passou por momentos de amargura, e via a sua vida chegando ao fim todo dia, por causa daquela perseguição. Mas não negou o Senhor e continuou levando avante aquilo que o Senhor confiara em sua mão. Glória a Deus nas alturas. Até que um dia o Senhor disse para Elias: vai, se apresenta diante de Acabe e fala que eu não vou mandar chuva na terra por 3 anos e meio. E assim ele fez, profetizou, e a chuva cessou, e por 3 anos e 6 meses não houve chuva sobre aquela terra. E o Senhor, antes de dizer isso, já disse: você vai, anuncia isso, e depois você vai e para o ribeiro de Carite, e eu já dei ordens para os corvos que te sustentem. Você só vai lá, dá o recado e já vai para lá, porque já vai começar a estancar a chuva. E assim ele fez, e a terra foi secando, e ele bebia do ribeiro, e pela manhã os corvos traziam pão e carne, e pela noite também pão e carne. E ele bebia do ribeiro. E aí o ribeiro secou-se. E aí então o Senhor já deu uma outra solução para ele. O tempo dele ficar ali tinha se esgotado. A fonte já tinha se secado. Então o Senhor já tinha feito um outro caminho para que Elias trilhasse. Porque tem um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de nós ficar, tempo de nós ir, de voltar, e assim vai. Um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Amado Criador, o Senhor já traçou um caminho e disse: Elias, agora você vai e vai para Sarepta, que é de Sidom, e lá tem uma viúva. Já dei ordem, já ordenei ali uma mulher viúva que te sustenta. O Senhor já tinha preparado tudo para ele lá, era só ele ir. Então, obedecendo ao Senhor, prosseguiu, e conforme a palavra do Senhor, ao chegar na entrada da cidade, lá estava a viúva em Sarepta, catando alguma lenha. Então ele chegou e disse: dá-me de beber, como lemos aqui. Então ela foi pegar água, deu, depois ele disse: agora me dá de comer. Da mesma forma, você pode me dar de comer? Então ela disse: olha, meu senhor, eu até tenho, mas agora eu tenho só para o meu filho, para a gente comer a última vez. Está vendo esses gravetos que pegamos aqui, essa lenha? É só para preparar o último bolo, com o último azeite, e acabou. É só para nós ter a última refeição e morrer. Não tem nada para te servir, não. Então o Senhor já o tomou e disse: vai, faze conforme você já ia fazer mesmo. Vai lá, faz o bolo. Só que primeiro você serve para mim. Depois você serve para o teu filho.
assim ela fez, serviu ele primeiro, e então ele disse, serva para mim primeiro, depois para você e para teu filho, porque assim diz o Senhor, que a farinha da panela não se acabará, Glória a Deus. e o azeite da botija não se secará. Bendito seja. Glória a Deus. Ela fez, serviu para ele, Glória a Deus. comeram, e durante o tempo que ele morou ali, enquanto não começou a chover novamente, e começou a ter abundância na terra de novo, não faltou a farinha da panela e a botija e o azeite da botija. Porque aquilo que o Senhor fala Glória a se Deus. sustenta, aquilo que o Senhor fala se cumpre. Glória ao nome do Senhor. Viveu com ela a mandada do Senhor durante aquele tempo, se refugiou ali. Glória ao nome do Senhor. Eterno Criador. Aleluia. E o Senhor foi dando solução em Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. E nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem a dizer por esta palavra. E o Senhor nos mandando ela, o Senhor já sabe como cada um de nós entramos aqui na sua presença, como cada um de nós estamos. E o Senhor já disse pela sua palavra, você já está cansado, vendo o ribeiro se secar, vendo a comida faltar, e já não vê solução. E está triste, desanimado, se sentindo sem teto e desamparado. E já contando que os seus dias estão terminados. Mas o Senhor mandou esta palavra hoje e vai dizer, oh Elias, para com essa melancolia, diz o Senhor. Porque eu te garanto, não vai faltar a farinha da panela e nem secar o azeite da tua botija. E os teus dias não estão acabando coisa nenhuma. Tem muitos dias pela frente ainda, diz o Senhor. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor diz pela sua palavra, pega enquanto eu vou vos servindo, diz o Senhor. Enquanto esta palavra for sendo exortada, o Senhor vai te entregar a tua porção. E o Senhor vai falar, vai te animar, vai te fortalecer. E você vai sair diferente do que você entrou, da forma que você veio. Mas tem solução, diz o Senhor. Não é o fim, não chegou o fim, não. Você já está contando com o fim, diz o Senhor, o fim para você ainda não. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E aí viveu com ela, a mandado do Senhor, até que um dia o menino se enfermou, ficou enfermo e veio a faltar a vida. E o menino morreu. E ela, em desespero, em aflição, voltou-se para ele e falou, oh meu Deus, que eu tenho contigo para você trazer a minha iniquidade até mim e o Senhor me castigar agora com a morte do meu filho? É para isso então que você está aqui? Cadê o teu filho? Ele foi até lá, como acabamos de ler. Pegou o menino e levou para o quarto, na parte superior da casa, e orou ao Senhor. E conversou com o Senhor. Expôs a situação. E o Senhor se inclinou para Elias. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Diz o Senhor, converse, fale comigo, expõe para mim a tua situação. Por mais difícil que seja, expõe para mim a tua situação. Eu estou com meus ouvidos atento à tua voz, diz o Senhor. Então ele orou e, Senhor, olha aqui o menino, não aflige essa mulher não, já está sofrendo demais. O castigo aí de 3 anos e 6 meses dessa seca terrível é para o povo. Porque se voltaram a outros deuses.
Mas essa não, essa teme o Senhor ainda. Lembra-te dela, Senhor. E começou a ter uma conversa com o Senhor e ganhou o coração do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Era mais um sinal que o Senhor queria dar naquela casa, fortificar a fé dos corações deles, pois o acerto de conta era com aquele povo e não com eles, pois eles temiam e reconheciam o Senhor como Deus. Mas o Senhor criou este cenário e então ele, levantando-se da oração, se deitou sobre o menino 3 vezes e o menino voltou a viver. E a sua alma entrou no seu corpo e houve vida novamente. Pegou o menino e disse, entregou para ela e falou, aí ó, você estava preocupada? Aí ó, o menino vive, está morto coisa nenhuma. Nós servimos a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Como que dizendo, aí ó, o menino vive, está se preocupando à toa. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. E aí ela reconheceu que era o Senhor na boca de Elias e glorificou o Senhor. E hoje o Senhor nos mandou esta palavra, esta história que ficou registrada para nós. Glória ao nome do Senhor. Na última hora em que não via-se saída, o Senhor criou a saída. Sabemos bem como isso funciona. Se pegarmos a palavra e esfolhearmos aqui, nos últimos momentos dos homens de Deus, o Senhor apareceu. Testou. Quando se findou a força humana, as condições humanas, o Senhor apareceu com a providência dele. Glória a Deus nas alturas. E assim o Senhor faz conosco. Nos leva, permite com as situações, as circunstâncias da vida, nos leva ao nosso limite. E nós no nosso limite, já enxergando um abismo na nossa frente. Como que dizer, não tem como eu seguir, não tem como eu prosseguir. Findou para mim, minhas forças se acabaram. É a hora que o Senhor chega e faz uma ponte para nós atravessar do outro lado. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Quando Elias achou que era o fim, o Senhor disse para ele, agora você vai para o ribeiro e eu já dei ordem para os corvos. Foi para lá. Quando ele achou que era o fim, pronto, agora acabou, o ribeiro secou. O Senhor falou, não, agora você vai lá para a cidade de Sarepta. Já dei ordem para uma viúva que te sustente. Não vai ser mais corva, vai ser uma viúva. Glória a Deus nas alturas. Aí quando chegou lá, que eles viram os milagres, os prodígios do Senhor, chegou o tempo de o Senhor falar, agora Elias, não é mais teu tempo de ficar junto com ela, vai para outro lugar. E assim ele obedeceu. Aí quando ele viu, desafiou os 400 profetas. Depois no outro dia foi jurado de morte e correu para não morrer. E já foi tomado de uma angústia. E aí ele viu o fim dele na frente. Pronto, acabou para mim. Agora está me perseguindo aí, agora já era. É o meu fim. E foi tomado de uma angústia e se entrou lá. Achou um ribeiro, achou uma árvore lá, zimbro, e entrou debaixo do zimbro. E aí ficou lá, no deserto, só tinha aquele zimbro lá, a única sombra. Glória a Deus nas alturas. A única sombra, a única árvore verde no meio da sequidão. E ele se refugiou debaixo dela. E esse zimbro hoje é Cristo Jesus. O deserto está aí, mas bem-aventurado quem está se refugiando na sombra do Onipotente. Nessa árvore frondosa que jamais falta folha nela, jamais falta fruto, jamais falta coisa alguma. E é o refúgio para que o sol não nos moleste de dia e nem a lua de noite. Glória ao nome do Senhor. Aí se escondeu, se refugiou lá debaixo do zimbro e deitou-se e falou, agora é meu fim. Agora é meu fim.
Senhor, não sou melhor que meus pais, não, do que os meus antepassados. Eles venceram, foram valentes, mas eu não, e morreram já, e eu também vou morrer. Não adianta eu querer viver, Senhor, não adianta. Então, poupa de eu morrer pelas mãos de uma mulher iníqua como essa. Tira a minha vida agora. É melhor o Senhor tirar a minha vida logo. Eu não quero mais viver, não tenho motivo mais para viver. Os profetas do Senhor já se acabaram, mataram todos eles, derrubaram os teus altares, só ficou eu mesmo. Então é melhor o Senhor já me tirar logo. Glória a Deus. Achou que era o fim. Aí novamente o Senhor chegou. Aí ele falou e caiu em um sono profundo. Aí o Senhor mandou o anjo, chegou lá e falou: Elias, rapaz, acorda aí. Acorda. Acordou meio lá, meio cá. Aí já estava lá o anjo. Falou para ele: olha, tá o pão, tá a água aí, come e beba. Que fim, coisa nenhuma não. Teus dias são muito longos, teus dias aí, você come e beba. Que a tua jornada, ó rapaz, ó, vai longe. Não acabou não, Elias. Para com isso. Glória a Deus nas alturas. Aí ele, meio que sem entender, comeu. A fome era grande, estava desidratado, estava num deserto. Comeu, voltou a dormir. Glória a Deus nas alturas. De novo o anjo falou: Elias, acorda, come, rapaz, come e beba. Tem mais pão aqui, ó, não acabou não. Ele tinha comido, mas quando ele acordou tinha mais. Diz o Senhor assim por esta palavra: vai ter pão para você nesta graça todos os dias da tua vida. Não importa quantas vezes você adormeça na tua prova, quantas vezes você se perca as esperanças, eu vou te acordar todas as vezes vai ter pão para a tua alma. Aí, acorda, come e beba, aí a tua jornada é longa, Elias, para com isso, rapaz. Comeu, bebeu, se fortaleceu. Aí o Senhor falou: agora você volta, vai lá em tal lugar, se apresenta para Acabe. Ele viu, achou que era o fim. Aí o Senhor já deu um novo começo para ele. Vai lá, se apresenta para Acabe. Não é para você correr não, você vai lá. Glória ao nome do Senhor. Porque como o Senhor faz conosco assim, às vezes a nossa saída, Ele faz nós correr do nosso inimigo. E às vezes a nossa saída é ir de frente com o inimigo. Dentro do templo do Senhor. Aleluia. Foi de frente. Aí o Senhor foi lá encontrar com Acabe. Encontrou com Acabe. Glória a Deus. Aí no meio procurando ele por todos os lados. Aí veio Obadias, o mordomo do rei, e encontrou ele. Deu de cara com a comitiva dele, encontrou com Elias. Aleluia. Elias, você aqui? Sou eu. Vai lá e fala para Acabe que eu estou aqui. Não, em que eu pequei? Eu vou e você fica. Aí o Senhor te translada daqui, te toma daqui. Aí quando ele chegar, eu vou ficar como um mentiroso e vou morrer. Não, estou mandando você e eu vou ficar aqui. Aleluia. E assim foi. E depois veio Acabe e Elias estava lá. E houve aquele embate em conversas, aquele combate. E assim foi a trajetória dele. Quando achou que era o fim, aparecia um novo começo. Quando o fim era no norte, o Senhor mandava ele para o leste. Quando se findava no leste, ele ia para o sul. Glória a Deus. Aí depois a saída se encontrava no oeste. E assim ia. Norte, sul, leste, oeste. Porque como diz a palavra, os filhos de Deus são como o vento. Que não sabe de onde vem, nem para onde vai. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O Senhor sabe aonde você deve ir, aonde você deve ficar. Eu controlo as rédeas da tua vida. Aleluia. Foi eu que te dei o fôlego de vida. Foi eu que te trouxe nesse mundo. Foi eu que te sustentei. Foi eu que te guardei na tua mocidade, na tua meninice, na tua juventude. Sou eu que te guardarei na tua velhice. Sou eu que encontrarei com você na velhice. Sou eu que estou te esperando de braços abertos para te dar um abraço. Diz o Senhor, sou eu que faço todas as coisas. Você nunca fez nada. Você nunca escolheu nada. Quem sempre escolheu foi eu.
Você nunca soube de nada, eu que sou o teu conhecimento, eu que sou a tua sabedoria. Aleluia. Nunca esteve em você força alguma, a não ser o meu braço forte que sustentou você. Glória ao nome do Senhor. Então diz o Senhor, para com isso, não chegou o fim não. Ainda tem muitos dias aí, Elias. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aí quando, isso é com todos os que servem a Deus. Quando ele chegou, né, lá estava a viúva, catando os últimos galinhos. E pensando, meu marido morreu, estou desamparado. Viúva significa desamparo. Estou desamparada, só eu e meu filho aí. E ruminando os pensamentos na cabeça dela. E ruminando, e ruminando. Só eu mesmo fiquei. Essa seca tomou a terra. Agora eu vou pegar meus últimos galinhos aqui, acender meu último fogo lá, fazer meu último bolo. Vou morrer com meu filho em meus braços. A esperança lá debaixo do pé dela. Não tinha mais. Tomada por uma tristeza. Como diz a palavra, se alimentando de pão de angústia. Glória a Deus. E desesperançosa. E foi lá na saída da cidade, encontrar lá, caçar alguma lenha lá. Mas lá na saída da cidade, o Senhor já tinha guiado Elias para encontrar junto ali, na saída. E ela achando que era o filho. Acabou. Vou pegar esses galinhos aqui, meu filho vai comer, vou preparar e vamos morrer. Vamos terminar nossos dias numa angústia e numa tristeza profunda. Imagine, para ela como mãe, ter que ficar com o filho ali dentro de casa, passando-se as horas, os dias, a desnutrição chegando, tomando, invadindo, e vendo, sabendo, será que eu vou morrer primeiro que meu filho? Ou eu vou ter que ver meu filho morrer? E a angústia tomando, e o fim, e só enxergava o fim. A vida dela já estava como aquele lugar literal, seco como aquele deserto. A vida dela estava dessa forma. Não tinha mais nada de esperança, nada verde. Tudo seco. Assim estava por dentro. Glória ao nome do Senhor. Sem chuva alguma. Aleluia. Mas mal ela sabia que dentro de instantes ia chover dentro da alma dela para sempre. Que o fim para ela seria um novo começo de glória e de alegria e de prodígios dentro da casa dela. E que diante daquela população, daquela sociedade toda, ela seria exaltada e não sofreria dano algum. Não pereceria de nenhuma forma. E vendo o vizinho perecer, a vizinha adoecer, o fulano de tal morrer, e perecendo, e perecendo, e perecendo. Mas para ela mal sabia que se iniciaria ali um novo começo de glória para ela. Glória a Deus. E aí encontrou Elias Glória a Deus. e desabafou. O que você faz? Ei, pega uma aguinha, pega uma água lá para mim. Pega uma aguinha para mim. Glória a Deus. E aí ela foi lá pegar. Glória ao nome do Senhor. Quem tem prazer em servir é servido. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Quem serve é servido. Glória a Deus. Quem tem prazer em servir primeiro é suprido primeiro. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Nesta obra é assim, quanto mais se faz, quanto mais se dá, mais se tem. Glória a Deus. Quanto mais você distribui, mais você ganha. Glória ao nome do Senhor. Quanto mais você ama, mais você é amado. Glória a Deus. Glória a Deus. Quanto mais se humilha, mais é exaltado. Quanto mais se diminui, mais cresce. Glória a Deus. Glória a Deus.
Quanto mais se aniquilamos a nós mesmos, mais o Senhor nos estrutura para nos tornar inabaláveis. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Aí foi lá, teve o prazer de pegar água. Ele bebeu a água. Se saciou. Hein, agora me dá alguma coisa de comer. Aleluia. Aí ela foi testada, foi levada no limite de novo. Glória a Deus. E o Senhor vai te falar assim: calma, eu estou te levando no limite, mas eu sei até onde você aguenta. Eu sei até onde as tuas forças vão. Eu só quero ver o teu coração para mim. Eu só quero ter sempre o teu coração na minha mão. Glória a Deus. Aleluia. Aí o Senhor feriu ela de novo, entre aspas. Mexeu lá no sentimento dela. Vamos ver se ela tem prazer em servir mesmo. Serve para mim algo de comer? Aí ela só tinha para o filho. E para ela, e com certeza, ela daria mais para o filho e ficaria com a menor parte. E aí aparece uma terceira pessoa para dividir o que já era pouco. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Santo Deus, Aleluia. Mas o nosso Senhor é o mesmo de sempre, que fez essa obra se multiplicar. glória a Deus. Glória a Deus. E anos depois, de 2 pães, fez mais de 5.000 homens comerem do mesmo pão e sobrar. Glória a Deus. O Senhor é especialista em multiplicação. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor vai te falar: calma, sou especialista nisso. E você vai entender isso por meio desta palavra. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Aí, ela nessa hora, o coração gelou. E agora? Se eu falar que não vou dar, como que vai ficar? E na mesma hora, o coração bondoso. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Aleluia. Ela queria, pode até pensar em cerrar o coração dela e falar: não, vou falar que não dá, vou falar que não tem. Aleluia. Glória a Deus. Mas como diz na palavra, não pode tirar o impuro daquilo que é puro, Glória a Deus. e nem o puro do impuro. Glória a Deus. Não tinha como tirar dela uma certa ruindade em falar: não, não tem. É só para mim, para o meu filho, e casa até o homem. Não tinha. O coração dela era bom. A essência dela era boa, era em servir. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Então ela falou: Senhor de Deus, só tem para mim, para o meu filho. Eu ia fazer o último aqui, ó. E agora, aí, como que dizendo, vou contar a minha situação para ele. Quem sabe ele se toca e fala assim: ah, então tá bom. Come aí você e seu filho, eu vou procurar em outro lugar. Era esse o sentido que ela disse. Que ela quis dizer. Eu vou falar então a verdade. E aí ele vai se tocar e vai embora. Glória a Deus. Aleluia. Bem-aventurado aquele que não importa as circunstâncias da vida. Glória a Deus. Não folga com a injustiça Glória a Deus. e nem folga com a mentira. Santo Deus. Glória a Deus. Santo Deus. E o próprio Senhor disse: falai a verdade e ela vos libertará. Glória a Deus. Conhecereis a verdade Glória a Deus. e ela vos libertará. Glória a Deus. Aleluia. A verdade liberta. Santo Deus. A verdade deixa solto. Glória a Deus. A verdade faz nós ficar livres. Glória a Deus. E nos impede em nada de sobrevoar sobre as coisas da vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer se defender, diz o Senhor, se defenda com a verdade. Glória a Deus. Quer se esconder, se esconda com a verdade. Vai ter que se aparecer, se apareça com a verdade. Glória a Deus. Vai ter que falar, fale com a verdade. Glória a Deus. Vai ter que se recuar e guardar em silêncio, guarde com verdade. Glória a Deus. Vai ter que ficar nesta obra
Então fique com a verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito Senhor. Aleluia. E aí a verdade deu a solução para ela. Glória ao nome do Senhor. Apareceu a solução para ela na hora. Se ela tivesse mentido, ela teria perecido. E o plano do Senhor tinha encerrado. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Pois a mentira na nossa frente, ela nos dá tapinha nas costas e nos acalenta e faz carinho. Mas ela já, ao mesmo tempo, já prepara uma rasteira depois. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A verdade às vezes nos machuca. Pode machucar. Mas ela já vem com os curativos. Ela vem com chave que abre qualquer porta. Ela vem com azeite. Ela vem com vinho. Ela vem com pão. Ela vem com sustento. Ela vem com amor. Ela vem com amparo. Ela vem com socorro. Glória ao nome do Senhor. E aí, ele falou, então é assim. Faz do jeito que se você ia fazer mesmo. Mas você vai primeiro e faz para mim. E depois você se divide aí entre o seu filho. Porque a farinha não vai acabar e nem o azeite. Glória a Deus. Ela foi lá e fez sem entender. Mas tá bom. Ele falou que é para fazer, eu vou fazer. É a onda de Deus. Fez meio assim, mas obedeceu. Lembramos lá na parte que o Senhor nos disse? Nós podemos não estar entendendo nada. Mas o Senhor está certo. Glória ao nome do Senhor. Aí voltou lá e serviu primeiro para ele, serviu para o filho e para ela. Os dias foram se passando e não faltou a farinha e nem faltou o azeite. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. E quando quis faltar a vida teve que voltar, pois não tinha ordem para sair. Não era o tempo ainda de acabar. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Entende esta palavra, diz o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Estamos aqui em um mundo, neste deserto. E a chuva já cessou. Aleluia. A fome já entrou na terra. Aleluia. E nós sabemos que já cessou. E estamos aí em plena seca. Em plena fome. Em pleno desespero que se multiplica. Glória ao nome do Senhor. E todos os dias, às vezes, vem alguma coisa e nos ameaça e diz, ó, teu fim, viu? Ó, daqui tantos dias, não mais tem jeito para você. Ó, tua causa, tua solução, não tem para você solução. Glória a Deus. E tenta fazer-nos acreditar nessas inverdades. Tenta minar a nossa fé, a nossa crença, para que dê lugar ao medo e à descrença. E a dúvida e a incerteza. Aleluia. Mas por meio da palavra, glória ao nome do Senhor. O Senhor nos agrega aqui debaixo do zimbro, debaixo desta casa. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Para nos dizer que o que vai nos levar avante é a obediência. Mesmo nós não entendendo nada. É a crença, é a fé, é o amor, é a bondade. Glória ao nome do Senhor. E que embora aí a seca tome conta, e que o desespero se multiplica, diz o Senhor, não acredite nisso. Não vai chegar na vossa casa. Não vai chegar nesta tenda. Não vai chegar. Glória ao nome do Senhor. Porque, como já, o Senhor já nos disse aqui, para nós, no nosso fim, tem a solução, tem um novo começo, tem um novo recomeço. Glória a Deus. Aleluia. A única coisa é que somos falhos e às vezes vacilamos.
Aleluia. Como disse o salmista, Senhor, firma os meus joelhos vacilantes. Glória a Deus. Porque às vezes mesmo nós sabendo de tudo e da força e do poder infinito do nosso Senhor, entra em nós às vezes o medo e a dúvida e a incerteza. E os nossos joelhos ficam vacilantes. Aleluia. Mas pela palavra o Senhor vem nos fortalecer. Glória a Deus. E nos colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E que nem nada, em nada, nós pereceremos. Glória a Deus. Garante o Senhor. Aleluia. Os dias são maus. Rei da glória. E ficarão maus. Mas lá fora. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Lá, para os que se voltaram para a mentira e não reconhecem o Senhor como Deus. Glória a Deus. Lá vai ficar de mal a pior. Glória ao nome do Senhor. Mas aqui eu garanto paz e seguridade para as vossas almas, para as vossas vidas. Eu darei sustento em tudo. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Pois esse é o nosso Senhor. Glória a Deus. Que deu saída e solução para em qualquer coisa. Para os homens de Deus no passado Glória a Deus. e é o mesmo de hoje. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E o Senhor nos manda esta palavra. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Pois há a necessidade. E o Senhor traz claro certas conversas que prejudicam a nós mesmos. Bendito Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. É, a coisa para nós vai ficar feia, viu? É, mal sabe o povo aí. E a coisa vai arrochar para o nosso lado. Glória a Deus. E a coisa vai pegar nós, ó. Vai acabar. Para nós está tudo acabado já. Ih, acabou. A coisa vai apertar para nós. E nós. E eu. E nós. Diz o Senhor, não. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia. Sede prudente. Sede atento. Aleluia. Sede crente. Glória a Deus. Naquilo que eu já vos garanti. Aleluia. Aqui não haverá, aqui vai haver paz, abundância. Glória a Deus. Glória a Deus. E do nada vai aparecer. Glória a Deus. O meu acerto de contas é lá fora. Santo Deus. Glória ao nome do Senhor. Não é como os meus, não é como os que me temem. Glória ao nome do Senhor. E às vezes, levando nós agora lá para as revelações, sabemos do poder do anjo que está dentro de nós. E às vezes nós clicamos os botões dentro de nós para prejudicar a nós mesmos. Aleluia. Então diz o Senhor, haja paz no coração. Tem muitos que ficam turbados e atribulados por conta própria. Glória a Deus. Meu Deus do céu, o que vai ser agora? Olha a crise chegando, a fome está tomando conta. Glória a Deus. As guerras estão acontecendo, acabou para nós, e a coisa para nós vai ficar feia, e para nós vai ficar difícil, e para nós a coisa vai apertar. Vai coisa nenhuma. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Para nós vai ser, está sendo, e vai ser os melhores dias. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Mudemos o nosso jeito de falar. Bendito Deus. Santo Deus. Glória ao nome do Senhor. É, a coisa o Senhor vai acertar com os que estão lá fora, hein? A coisa lá vai até apertar, mas para nós vamos desfrutar de uma paz como nunca, de uma fartura como nunca. Glória ao nome do Senhor. E a palavra não, olha aqui, se pegarmos os exemplos aqui, quais foram os melhores dias de José? No dia que a terra do Egito estava perecendo. Os dias que ele mais triunfou em glória e que mais o Senhor fez ele brilhar naquela terra. Glória a Deus. No tempo da crise, com os que estavam lá fora, mas para ele não. Ele desfrutou de uma fartura que ele nunca conheceu e nunca tinha ouvido antes da terra dele. Glória a Jesus. Aleluia. Glória. Glória ao nome do Senhor. Quais foram os melhores dias que viveu
Daniel, em uma terra estranha, idólatra, pecaminosa, longe da terra dele, ele ali peregrino. E o povo não conhecia o Senhor. Mas lá estava Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Não negou o Senhor, não se prostrou perante a mentira. E o Senhor os exaltou, foram os maiores daquele reinado. Daniel foi colocado como o primeiro príncipe daquela nação. E depois os outros 3 moços também. E o povo perecendo, e o povo sofrendo, e eles o Senhor exaltando. E o Senhor diz, vocês são filhos do rei. E o Senhor vai dizer, vocês são meus filhos. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Se descansa, se despreocupa. Glória ao nome do Senhor. Porque nos piores dias, aqui vão ser cada vez mais os melhores, diz o Senhor. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Então o Senhor nos manda esta palavra, nos alicerça, nos reafirma nele. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor garante, não vai faltar o pão aí dentro. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Alguma seca chegou aí dentro da tua alma, mas o Senhor diz, haja chuva nesta terra do teu coração por meio desta palavra. Glória a Deus nas alturas. Alguma criança morreu, está querendo morrer aí dentro de você? Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Achando que está perdido, que está encerrado. Bendito Deus. Já morreu a sua criança aí dentro. A tua esperança, teu prazer, a tua alegria, a tua esperança, a tua crença. Glória a Deus. As virtudes do céu, o dom de Deus, que se manifestava e não se manifesta mais. Glória a Deus. E você olha e se entristece e fala, morreu a minha criança, acabou a vida. Glória a Deus. Eu já estou me sentindo morto. Para mim acabou mesmo, não tem mais nada para mim. Glória a Deus. Santo Deus. Que o Senhor tenha misericórdia da minha alma. E já vendo o fim perto de você. Glória ao nome do Senhor. Mas por esta palavra diz o Senhor, hoje eu me abraço você. E haja vida dentro de você por meio da minha palavra. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. A tua alma se reverdecerá, como diz a palavra. Não vai morrer coisa nenhuma. Aleluia. Haja em você esperança, haja em você vida, e vida em abundância. Aleluia. Haja por meio da minha palavra um novo recomeço na tua vida, uma nova história, uma nova página. Glória ao nome do Senhor. Senhor, mas não estou vendo nada na minha vida, Senhor. Acabou, mas só vira a página, porque vai iniciar um novo capítulo. Às vezes estamos lendo um livro e acabou aquele capítulo, aí vai ter uma folha em branco aqui. Pronto, acabou o livro. Acabou o livro, não, é só virar, aí inicia um novo capítulo, uma nova história. Glória ao nome do Senhor. Essa página em branco da tua vida que você não vê nada, não vê coisa nenhuma do outro lado da tua vida, não vê esperança. Aleluia. Vira a página. Esta palavra vai virar a página. Você vai passar a enxergar coisas novas dentro de você. Passar a enxergar coisas novas dentro desta obra. Dentro da tua vida. Dentro do teu ministério. Dentro da tua essência. Glória ao nome do Senhor. Não acabou nada. Eu vou virar o capítulo, a página, a história. Diz o Senhor por esta palavra. E haja vida dentro de você. Esta criança não vai morrer. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Este azeite
esta essência, o meu amor dentro de você não vai secar. O meu espírito não vai secar, não vai se retirar dentro de você. Não, não vai. E este pão, você vai ter que comer dele todos os dias da tua vida e até a eternidade. Glória ao nome do Senhor. Esta é a palavra, guardemos em nossos corações. Deus seja louvado. Amém.